Quem está curioso aí para saber o que é esse negócio de Ayurveda e como é que isso pode ajudar a gente a melhorar nosso autocuidado? Ei, Julie! Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Então, estava aqui explicando para o pessoal que a gente vai falar sobre um assunto super interessante. Eu, particularmente, tenho bastante curiosidade para saber. E eu acho que eu vou começar de pergunta. Bom, primeiro eu vou começar te agradecendo. É porque eu tô tão ansiosa, com tanta curiosidade, que eu quero aproveitar todos os segundos. Mas antes, eu quero te agradecer, Julie, pela tua generosidade, pelo teu tempo, por você estar aqui compartilhando todo o teu conhecimento com a gente, um conhecimento fantástico, milenar. E trazendo tudo aqui com dicas, com informações super interessantes para a gente usar aqui no nosso dia a dia, no século XXI aqui. E aí eu quero te Sim. agradecer muito, tá? E pedir para você se apresentar para o pessoal aí um pouquinho, contar um pouquinho quem você é, o que você faz. Claro, claro. Boa noite. Sempre fico um pouquinho nervosa. É minha segunda live da vida, então qualquer coisa vocês me desculpem, né? Mas vai ser uma conversa, acho que vai ser muito espontânea, vai ser bem gostoso, como geralmente é em outros projetos que a gente faz de compartilhamento de Ayurveda. Então eu vou me apresentar e vou aproveitar para contar um pouquinho sobre esses projetos, né? Então, meu nome é Juliana. Eu tenho uma formação, eu estudei Ayurveda no Instituto Naradeva Chala, em São Paulo. E fui em alguns momentos para a Índia, para um hospital escola no sul da Índia, onde tem um conhecimento bastante tradicional do Ayurveda, para fazer alguns aprofundamentos, né, continuar a seguir com os estudos, porque é um estudo para a vida. E junto com o Ayurveda, acabei descobrindo outros conhecimentos. Então, fiz formação em 2 conhecimentos de yoga, faço estudos de Vedanta, estudei também, continuo estudando sânscrito e mantras, porque eles complementam e têm uma relação com o conhecimento do Ayurveda, né? Então, sou uma estudiosa, adoro estudar o Ayurveda e acho que é um conhecimento para a vida mesmo. E hoje, atualmente, eu pratico Ayurveda como terapeuta. Tem um projeto que chama Ayurveda no Jardim, que acontece no Jardim Botânico. Acontecia, né, antes desse período de distanciamento, uma vez por mês, que é um compartilhamento similar ao que o Pluri faz, ao que a gente vai fazer hoje aqui, né, para pessoas que têm interesse em conhecer, em começar a se aprofundar em alguns conhecimentos de uma forma muito livre, né, e em vários níveis de conhecimento. Atendo como terapeuta em Florianópolis, em algumas outras cidades de Santa Catarina e em São Paulo. E ensino também módulos de Ayurveda em cursos de formação de yoga. Né? Então, Nossa, hoje esse é meu trabalho. Isso, quanta coisa! Que legal! sim. Muito massa. E ainda tirou um tempo nessa super agenda aí para compartilhar conhecimento com a gente. Nossa, muito obrigada. Ô, Julie, eu vou te chamar de Julie, tá? Pode chamar. Julie, conta pra gente um pouquinho o que é o Ayurveda, porque a gente tem pessoas aqui de vários backgrounds, nem todo mundo sabe, e o pessoal aqui tem bastante curiosidade para saber. Tá, conto sim. O Ayurveda, né, para algumas pessoas, ele é bastante desconhecido. É uma palavra em sânscrito, Ayur-Veda, é a soma de 2 palavras. Mas quem tem um pouquinho de contato com yoga, por exemplo, já pode ter ouvido falar, né? Então, Ayur é vida e Veda, conhecimento. É a soma dessas 2 palavras em sânscrito. E esse significado de conhecimento, ele é muito curioso. Por quê? Porque quando a gente pensa no nosso tempo de agora, né, um Ayurveda de milhares de quilômetros de distância do Brasil, milhares de anos de quando ele foi documentado, né, a gente pensa que relação que esse conhecimento tem e como é que ele foi concebido. Então, quando a gente fala conhecimento da vida, a vida acontecia antes de o Ayurveda ser documentado. Então, ele parte do princípio da observação de todas as formas de vida da natureza, nos seus atributos, nos seus ciclos, nos seus ritmos, nas suas interações. Então, a vida não só humana, mas
toda a natureza que nos cerca, né? E a partir dessa observação, se construiu esse conhecimento, que era então transmitido de forma oral, ou nas famílias, ou de professor para aluno, e num dado momento passou a ser documentado. Então isso é o Ayurveda, né? É o conhecimento da vida, de toda forma de vida, para que ela seja plena, feliz. E no caso de ela não ser, como é que a gente restabelece esse estado de bem-estar? Previne desequilíbrios, recupera a saúde, torna a vida longeva, né? A vida prazerosa. Que legal. E a saúde para o Ayurveda é só saúde física? Porque a gente sabe que a sabedoria da Índia, ela tem uma outra visão sobre o nosso corpo, a nossa vida. Então, quando a gente fala do Ayurveda, a gente está falando só de saúde física ou talvez saúde mental ou aborda outros aspectos da saúde? O Ayurveda enxerga o ser de uma maneira integral, né? Então, levando em conta todos os aspectos que nos constituem. A nossa mente, as nossas emoções, o nosso funcionamento, a nossa estrutura física e também as interações. Então, a gente é constituído de intelecto, mente, emoções, corpo físico, funções, interações sociais, profissionais, de ganhos materiais. Então, todos esses aspectos são levados em conta. Quando a gente fala da vida, é ela na sua inteireza, né, como um todo. Sensacional. Isso. E no caso do Ayurveda, então, quando a gente entra em contato com esse conhecimento, ou alguém começa a buscar esse conhecimento, qual que é o ponto de partida? É o ser, é a gente mesmo, né? Uhum. Então, a gente tem aí uma compreensão do nosso estado em equilíbrio. A gente tem essa referência de como é que a gente se sente bem, como é que a gente se sente saudável, como é que a gente se sente potente. Cada um na sua constituição única, que ela vem aí do que a gente tem de herança dos nossos pais, dos nossos avós, então de todos os nossos antepassados, da cultura onde a gente está inserido, do encontro, né, da concepção, então, dos nossos pais, e a partir daí a gente também vai construir as nossas memórias, os nossos gostos, as nossas aversões, as nossas práticas. Então, além de a gente ser olhado como um todo, a gente é olhado de todas essas formas que vão nos constituindo. E é a partir daí que cada pessoa vai buscar uma forma de se cuidar, de se perceber, né, na sua individualidade, em contato com essa coletividade, com esse todo, porque nós somos indivíduos coletivos. Então, a gente leva em conta esses dois aspectos, né? Também para o Ayurveda. Sensacional. Né? Eu estava pensando aqui, nossa, é uma sabedoria milenar, né? Você falou que ela foi documentada há alguns, sei lá, centenas, talvez milhares de anos. Mas antes disso já existia. E hoje a gente está vendo o tanto que ela é atual. É uma sabedoria extremamente atual. A gente partiu para um trabalho onde você segmentou o ser humano. Ele não é um organismo inteiro. Ele é o cardíaco, ou ele é o respiratório, ou ele é o cérebro, ou ele é as emoções. E o Ayurveda não só enxerga como um todo, como uma coisa integral, como ele integra o ser humano com outros seres humanos, com a natureza, com tudo que está em volta. É extremamente atual. Hoje a gente já está caminhando para esse entendimento. Imagina, olha só, a gente deu uma volta enorme e a gente está chegando no mesmo lugar. Fantástico, fantástico. Sim, e embora, né, pareçam muito distantes, eu tenho um professor assim muito querido do meu coração que ele costuma falar. O pai dele, indiano, é médico, estudou a medicina ocidental e ele é um médico ayurvédico, também na Índia. E ele costuma dizer que assim,
não tem uma medicina melhor, não tem um conhecimento que traga bem-estar que seja melhor que o outro, né? Paralelamente, eles podem se unir sempre com esse objetivo de bem-estar. No caso do Ayurveda, se a gente for contextualizar, o que a gente precisa levar em conta? Vamos lá, foi documentado há 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos. Como era a natureza e como era a vida naquela época? Absolutamente natural. Diferente do nosso tempo de agora. E esse resgate que a gente vem fazendo, esse relembrar, tem justamente relação com essa naturalidade. Por quê? Porque se a gente pensar no nosso tempo de agora, onde a gente vive, né, numa cidade que é urbana, então a gente está cercado de artificialidades. Quando eu dou aula, dou palestra, às vezes eu faço várias provocações. Por quê? Então eu falo assim, vamos partir de tudo que é essencial para a nossa existência, né? Então, primeiro, o nosso primeiro alimento, a gente respira. Hoje a gente tem um ar que às vezes é condicionado, muda a temperatura, o cheiro é artificializado, ele é poluído. A nossa água é uma água que é tratada porque precisa ser, mas tem uma química que não era da natureza e que, né, foi incluída. Então a gente vai olhando para todos os aspectos da nossa vida e tem várias artificialidades que foram sendo colocadas para esse nosso movimento cultural e social de agora. Os alimentos, para darem conta de alimentar, né, essa população, esse tanto de gente, então são o quê? São conservados, são produzidos artificialmente, são produzidos fora da estação em que naturalmente eles se desenvolveriam. Isso também é uma artificialidade. E isso tem resultados, tem consequências, né? Então é muito importante a gente olhar o porquê desse interesse e esse valor por esses conhecimentos da terra. Não só o Ayurveda, mas o conhecimento indígena. Então a gente tem outros conhecimentos da terra, né? Os andinos, os celtas, os africanos, são todos conhecimentos com a mesma base, que é a observação da natureza, a compreensão do funcionamento da natureza. Um bom funcionamento que gera saúde, bem-estar, abundância, né? E um funcionamento que acaba sendo deficiente, começa a ter ruídos e dificuldades, que vai gerar desequilíbrio. Então, doenças, relações que perdem a fluidez, né? A natureza que reclama. Eu sempre brinco assim, que às vezes a gente fala, né? Se a gente olhar a natureza, ela tem aí uma expressão de emoções como a gente tem. Então pensa, um furacão, um tsunami, uma coisa que, né, uma queimada, algo que sai da naturalidade, também é uma expressão de uma intensidade. E a gente, nos nossos desequilíbrios, também desenvolve, né? Inflamação, obstrução, né? Então, assim, quando a gente olha para fora e para a gente, é o mesmo funcionamento, em formas diferentes, mas com os mesmos elementos, né? Legal. Isso. E além dessa artificialidade, tem outros aspectos que a gente poderia levar em conta da nossa vida de agora, da nossa vida contemporânea. Então, a artificialização dos ritmos, dos horários. Sim. Tá, mas olha só, Julie, assim, ó, a gente chegou até agora à conclusão de que o Ayurveda, ele veio de um tempo que a gente tinha uma vida bem diferente da vida que a gente tem hoje, né? Muito mais próximo da natureza, muito mais próximo do ritmo natural da natureza e o nosso, que somos natureza também, né? Então, hoje em dia, que tudo é tão artificial, como é que eu consigo colocar o Ayurveda na minha vida e qual que é a vantagem que ele vai trazer para mim, que estou dentro desse ambiente todo artificial e que dificilmente vou conseguir ficar livre dele. É muito difícil. Eu vivo e trabalho numa cidade, não estou morando num sítio, numa fazenda,
E mesmo que eu tivesse, eu também estaria recebendo essas outras influências não naturais. Então, o que que o Ayurveda traz de vantagem? O que que a gente consegue retirar disso aí, desse conhecimento? Isso, então assim, todo o conhecimento, ele pode ser aproveitado, né, do Ayurveda. Então, o que faz diferença é de que forma que eu torno acessível e possível dentro da minha rotina. Essa é uma grande preocupação de quem procura. Por quê? Porque num primeiro momento você olha para o que é uma vida natural, para o Ayurveda, né? E você diz, nossa, impossível para mim, eu nunca vou conseguir praticar, por onde que eu começo? Então eu falei um pouquinho antes, né, que ele fala da nossa constituição em elementos, dos nossos ritmos, dos nossos ciclos. Então, por onde que a gente começa? Se observando. E observando aonde a gente está inserido. Né? Por onde que a gente começa a se observar? Dos aspectos mais básicos da existência. Né? Então, se a minha respiração é fluida, se eu estou respirando bem, se eu tenho obstrução nas minhas narinas, se eu respiro mais agitado, mais curto. Isso é uma forma de se observar. Se eu acordo, né, num horário, e aí eu já acordo me sentindo cansado, o meu sono não me restaurou, eu não acordo descansado. Se eu já acordo correndo e não tenho tempo de parar para perceber como é que eu acordei, que emoções que eu estou sentindo, como é que está o meu corpo, eu estou com frio, eu estou com calor, eu preciso de uma roupa mais confortável, eu quero estar mais expansivo. Eu deixo de observar o que parecem detalhes pouco importantes da minha rotina. Então, se eu estou atendendo as minhas urgências naturais, se eu faço xixi, se eu evacuo quando eu preciso, quando eu tenho vontade, se eu bebo, se eu como. Todos esses aspectos, no nosso tempo de agora, eles ganham uma certa adequação ao ritmo que a gente vive. Então, o primeiro ponto é trazer um encontro entre o que é necessário e o que é possível. Tá. Por onde que a gente começa? Pela nossa rotina. Por quê? Porque uma saúde é um acúmulo de uma boa prática, é o acúmulo de um pouquinho todo dia. Tá? Legal. Então eu vou me observar no que é essencial para mim. Tá. Né? Se eu tenho apetite, se as minhas funções estão acontecendo, então se eu transpiro, se eu evacuo todo dia, se o meu sono está restaurativo, ou se ele é picado, ou se ele é inquieto, ou se ele não me descansa. Então, tem vários sinais onde eu posso observar. Esse é o ponto de partida. E aí eu vou entender o que está bom e o que não está bom. E do que não está bom, o que isso começa a desencadear de outras questões. Né? Então, porque eu não durmo bem, eu acordo cansado, eu bebo um café todo dia para me energizar, por exemplo. Sim. Eu busco alimentos que me deem o que o meu sono não está me dando. Então, isso vai desencadeando uma série de ações. Sim, tomar consciência é o primeiro passo, né? Como é que a gente vai conseguir mudar algo se a gente nem sabe o que a gente precisa mudar, né? E muitas vezes a gente se acostuma com aquilo que está acontecendo, então a gente pensa, é normal eu me sentir cansado quando eu levanto. Eu não tenho energia quando eu levanto. É normal, eu sou assim. E aí a pessoa precisa fazer alguma coisa, então vai lá e toma um café ou toma um chimarrão. Aí se sente bem. E aí aquilo ali vai levando, e a pessoa nunca para pensar, mas espera aí, eu dormi, sei lá, 7, 8 horas. Eu devia estar me sentindo bem, descansado. Eu estou me sentindo mal. O que está acontecendo? Realmente é o primeiro passo. Tá, e aí? Tomei consciência. Exato. Isso. Então, assim, tem várias formas, né? Então, eu dei alguns exemplos de autoobservação, né? Então, a respiração é o primeiro um aspecto importante. O apetite e a capacidade de digerir, né? Então, nessa nossa rotina contemporânea urbana,
os horários de acordar e de dormir, porque, relembrando esses aspectos da artificialização, então, por conta do trabalho, a gente também adequa. Então, eu tenho que comer em determinado horário. Eu só posso comer nesses horários. Existe a possibilidade de eu fazer algum ajuste para que seja mais saudável para mim e eu me torne produtivo no trabalho? Às vezes existe, num diálogo, né? De outra artificialização do nosso tempo de agora, tem então a luz elétrica disponível o tempo todo. Quando a gente pensa, né, quando a Ayurveda foi documentado, o que a gente tinha? Luz natural. Para o Ayurveda, a gente percebe o mundo pelos 5 sentidos. No nosso tempo de agora, a gente tem um excesso de estímulos. Porque a gente tem a luz das telas, a luz elétrica, as ondas dos eletrodomésticos, dos eletrônicos, dos carros. Então, a gente tem que fazer aí uma reflexão e uma autoobservação, percebendo tudo que existe ao nosso redor e relembrando o que é natural. E entender onde é que a gente pode reduzir um pouco esses excessos. Né? Então, a gente tem também o tempo todo estímulos sonoros, né? Do que a gente se alimenta. Então, muitas vezes a gente acaba adequando a alimentação a um modelo, a um padrão pré-determinado. Então, eu preciso fazer 5 refeições. Né? Então, você está aí nutrindo, trazendo alimento para o seu paladar, para a sua digestão, que talvez você não seja capaz de digerir todas essas refeições. Então, eu posso fazer aí a redução do tanto que eu me alimento pela boca. Posso me nutrir melhor pelos outros sentidos. Né? Sobre a pele, a gente também não costuma levar em conta o tanto que a gente se alimenta. Né? Então, o que a gente põe sobre a pele? Filtro solar, desodorante, creme dental, vários elementos que também não são digeríveis. Sim. Isso tudo é ponto de partida para observação. Então, antes de o que eu tenho que fazer para estar melhor, eu tenho que entender o que eu estou fazendo e que resultado eu tenho com esse fazer, com essas ações. Porque muitas vezes o que a gente precisa é reduzir as ações. Então, talvez ter menos refeições, menos estímulos pelos sentidos, uma qualidade melhor de sono, um preparo melhor para o sono, uma atenção maior ao que a gente está fazendo, porque do nosso tempo também a gente é multitarefa, tarefas simultâneas. Sim. E isso altera os nossos ritmos e nos consome. Né? Então, o ponto de partida primeiro é se observar. E entendendo como é que eu estou funcionando e que escolhas eu estou fazendo, daí sim, começar um movimento de mudança, né? Que é possível no nosso tempo de agora. Sim, porque se a gente também chegar à conclusão que, nossa, tudo que eu estou fazendo está errado, e a gente quiser mudar tudo de uma vez só, não vai dar certo. A gente também vai se sobrecarregar. A gente tem que fazer escolhas e, aos poucos, mudando aquilo que é possível mudar, da forma que é possível mudar e continuar nesse processo de auto-observação. Júlia, tem umas perguntinhas aqui, na verdade, tem uns comentários aqui que eu achei bem interessante, que eu quero trazer, porque bate bem certinho com o que você está falando. A Lisa, ela está contribuindo aqui, falando que está lendo um livro, que está adorando. Mude seus horários, mude sua vida, do Dr. Surras. E ela continua comentando o seguinte, que tem horas que ela fica se questionando de como conseguir equilibrar todos esses pontos. Justamente isso que a gente estava conversando. Horário de alimentação, atividade física, sono e coincidir tudo com a rotina do dia. Não é exatamente uma pergunta, a Lídia Piscinin também, né, a coordenadora da Pluriversidade, também está contribuindo, falando também sobre essa questão dos horários e do ciclo biológico, que são importantes, mas que é difícil conciliar, ajustar no mundo, que funciona em determinados horários.
você consegue trazer alguma contribuição, alguma sabedoria do Ayurveda que a gente possa aplicar para a gente tentar trazer um pouco mais de equilíbrio para a nossa vida em relação aos horários, aos ciclos? Ou isso é uma coisa muito pessoal, vai depender de cada pessoa? Então eu quis dizer, eu quis te perguntar se o Ayurveda tem alguma coisa que, assim, do teu conhecimento, né? Porque assim, você é uma pessoa que tem o conhecimento do Ayurveda, mas você está inserida em pleno século XXI, morando numa cidade, e você está sujeita a todas essas artificialidades e todas essas dificuldades que todos nós aqui estamos, né? Uhum. Você consegue compartilhar um pouquinho de como que você consegue ir introduzindo tentando fazer esse equilíbrio na tua vida, ou como que você consegue orientar os teus pacientes, como que eles conseguem fazer esse equilíbrio? E principalmente, né, trazendo o tema da nossa palestra, porque nosso papo está fantástico, mas eu tenho que trazer o tema. Claro. Pensando agora na chegada do inverno, né? Essa mudança de fase, né? Apesar de que a gente está passando por um veranico agora. O que a Uhum. gente pode ter de hábitos, de atitudes, de comportamentos, observar, sim, muito importante trazer para a consciência, mas o que a gente pode também colocar como atitudes baseadas no conhecimento do Ayurveda para a gente ter uma vida um pouco mais equilibrada, mais saudável? Tá. Eu vou começar trazendo, então, essas informações de como é que a gente começa a fazer essas mudanças e traz uma certa qualidade quando a gente percebe que precisa resgatar alguns cuidados na rotina. Um outro aspecto do nosso tempo né? Então, assim, a gente terceiriza a nossa saúde, o nosso cuidado, pede para alguém, resolve para mim. Também é muito comum do nosso tempo. Por quê? Porque a gente não tem tempo para se cuidar. Então, a gente transfere essa responsabilidade para alguém que estudou o conhecimento do ser, né? Pode ser um médico, um psicólogo, um nutricionista, um fisioterapeuta. Então, assim, num primeiro momento, quando você se percebe num desequilíbrio mais intenso, você procura ajuda. Por quê? Da minha experiência, como é que eu fui fazendo essas mudanças junto com o estudo do Ayurveda? Quando eu comecei a estudar Ayurveda, eu morava em São Paulo, eu gerenciava uma equipe de 20 e tantas pessoas, de uma indústria de moda, eu estava inserida nesse ritmo muito intenso, né? E tinha uma rotina em casa com um filho pequenininho. E comecei a estudar Ayurveda. Hoje eu tenho uma rotina muito diferente, se passaram alguns anos. E num primeiro momento eu também tinha essa urgência de eu quero ficar bem, eu quero estudar, aplicar em mim, me reequilibrar, tudo ao mesmo tempo, sozinha. Não era possível, né? Porque é muita coisa para a gente Sim. colocar em prática. Então, assim, por onde que a gente começa? Essa autoobservação, ela vai te dar um entendimento de onde é que está a dedicação do teu tempo e da tua energia. E onde está o teu maior desconforto. Para o Ayurveda, nas rotinas, então a gente tem aí alguns pontos de regularidade. Nessa rotina ideal, a gente acorda com o nascer do dia. Por quê? Porque é um horário virtuoso para contemplação e é um horário que facilita a nossa eliminação, então, a nossa primeira limpeza do dia. Eu evacuo, eu urino, eu faço a minha higiene e eu vou para o dia, né? Pronto para quê? Para então me nutrir os meus sentidos, inclusive o paladar. Então, acordar mais cedo e dormir um pouco mais cedo é um aspecto que começa a fazer bastante diferença. Porque nos horários do dia do Ayurveda, a partir ali das 10 da noite até as 2 da manhã, a gente tem um metabolismo sutil acontecendo de renovação de tecidos, de produção de hormônios, de enzimas. Então, quando a gente avança esse horário
não uma vez ou outra, mas num acúmulo de anos, a gente começa a perder a potência desse funcionamento. Então, por onde que eu começo? Observe o teu horário de acordar e de dormir. Daí as pessoas falam, eu sou notívago, eu produzo muito mais à noite é o horário que eu tenho para realizar as coisas depois de todo o dia que eu fiquei dedicada ao trabalho e às questões funcionais da vida. Não tem outra forma, né? Então, o que você vai fazer? Não tem milagre, porque eu poderia te dizer que existem várias fórmulas, mas não. Tem um entendimento do que você está fazendo e é prejudicial, e um entendimento de pequenos ajustes que podem te restabelecer. Então, começa acordando meia hora mais cedo. Seu organismo vai começar a pedir sono mais cedo. Né? E assim, devagarzinho, você começa uma construção. Né? Tem outras formas de se observar. Então, por exemplo, eu acordo e tomo café da manhã. Daí a gente pergunta, você tem fome? Não. Eu tomo café porque tem que tomar café da manhã. Então, observe o seu apetite e a sua vontade de comer. No começo, você só observa e não muda nada. Com a observação, você começa a fazer pequenos ajustes. E tendo dificuldade, você pode buscar um profissional especializado ou em nutrição ou em psicologia, dependendo do seu estado, para que ele te ajude a dar esse impulso inicial de mudança. Depois você ganha autonomia e dá continuidade. Legal. Julie, deixa eu só te fazer uma pergunta em relação a esse primeiro ponto, especificamente do acordar e do dormir, justamente porque a gente está num estado que tem uma variação de insolação, né, de quantidade de luz, de acordo com a estação do ano. A gente está entrando no inverno e, por mais que a gente tenha passado por um veranico, a gente tem uma alteração na quantidade de luz que você tem, a duração do período, o período do dia, o período iluminado. Então, o sol está no inverno nascendo mais tarde e está se pondo mais cedo. Quando você fala, não vamos pensar em dormir, porque a gente, infelizmente, na nossa vida, a gente não consegue dormir quando o sol se põe. Mas pensando no acordar, justamente pegando essa brecha. Então, durante o ano, quando as estações vão mudando, a gente altera o horário de acordar para a gente ter um acordar mais próximo do período que o sol nasce? Sim, a natureza é cíclica, a gente é cíclico, né? Então, tem um texto do Ayurveda que diz que nada é bom o tempo todo para todo mundo. Então, veja, para o Ayurveda, a gente vive fases da vida, estações do ano, horários do dia. São várias dinâmicas que vão se sobrepondo. Como é que eu posso enrijecer, ter uma rotina, sendo que eu sou vários, eu vou mudando durante as estações do ano junto com a natureza, porque a gente é natureza. Para o Ayurveda não tem eu e a natureza, é natureza. Né? Então, sim, pequenos ajustes são possíveis. Né? E não é nada extremo que vá prejudicar um horário de trabalho. Porque, veja, a gente tem aí um dia de 24 horas, a gente poderia dividir o dia em 3 partes. O repouso, a pausa, que nos permite restaurar para ter o impulso e a potência para o movimento do dia, que pode ser aí também dividido em 2 aspectos, o público e o privado. Então, você tem uma dedicação de contribuição, que é o seu trabalho, e você tem uma dedicação acordada, que é a você mesmo e as suas relações mais próximas, que também te nutrem. Então, diante dessas formas, não tem uma rigidez. É fluido. Você tem pontos de regularidade. É muito difícil no nosso tempo a gente entender dessa forma. Porque você quer um modelo, você quer uma fórmula, me dá uma tabela do que comer, me dá uma tabela de horário. Entende? Se você tem
essa dificuldade, talvez num primeiro momento você precise de uma condução para depois ganhar autonomia. Na minha rotina foi dessa forma. Então, primeiro eu fui mudando os meus horários de acordar, de dormir, conseguindo negociar, dialogar o trabalho e as relações pessoais. E isso vai acontecendo devagar, né? E eu percebo nos atendimentos que tem pessoas que vêm para mim que são executivos, ou trabalham em multinacional, ou trabalham numa instituição que tem uma rotina mais rígida, e mesmo assim elas conseguem apresentar uma nova forma e ajudar no trabalho a ajustar também rotinas. Entende? Então, nesse tempo que a gente está vivendo agora, ele é um momento muito fértil para isso, porque a gente está fazendo home office, a gente está revendo os nossos horários, a gente está revendo as nossas relações e a gente está relembrando e resgatando essa naturalidade que é documentada pelo Ayurveda. Então, é muito importante que a gente entenda que devagarzinho é possível fazer essas mudanças. Né? Sim. De horários do dia, de alimentação. Então, né, eu falei ali, você acorda e toma café automaticamente. Você faz lanche automaticamente durante um longo período. Quando você experimenta não comer, tem um desconforto ou tem um bem-estar, tem um funcionamento diferente. Mas você precisa fazer essa experimentação a partir de ter se observado. Né? Nas rotinas do Ayurveda, vou descrever um pouquinho como que é uma rotina preventiva ou uma rotina que traz bem-estar, tá? Para a gente entender alguns pontos e que talvez a gente possa trazer para a nossa rotina de agora. Então, para o Ayurveda, a gente acorda com o dia, a gente acorda com a natureza, porque a gente é a natureza, então acorda cedinho. Legal. Agradece. Se observa, que é uma forma de meditação, né? A partir daí, você primeiro purifica. Então, urina, evacua, limpa os sentidos. Então, limpar os sentidos, né? Pode ser raspar a língua, se você tem uma necessidade de fazer uma limpeza um pouco maior. Tem um raspador de língua, tem uma colher de sobremesa que pode fazer essa função de raspar a língua para quem não tem um raspador. Sim. Essa prática muito simples, ela já influencia a gente de várias formas, porque você está limpando o sentido do paladar, você está limpando o princípio da digestão, que começa aqui na salivação e na percepção do sabor dos alimentos. Né? E você está influenciando os outros sentidos que estão na cabeça. Então você começa limpando. Isso traz o quê? Uma sensibilidade, uma percepção maior. Né? Depois disso, se você precisa fazer uma limpeza, você tem obstrução nasal, você pode fazer uma limpeza no nariz com um óleo medicado, para quem tem, para quem não tem, pode fazer com uma água salgada. Né? Do yoga tem uma limpeza que se chama Jalaneti, que é a aplicação de água morna com algum elemento anti-inflamatório ou só limpante das narinas. E aí você tem o quê? 2 sentidos limpos. Você lava e aí depois de limpar, você nutre. Então você passa um pouquinho de óleo no canal do ouvido, no canal do nariz. Você pode fazer um bochecho com óleo. Tá? E aí você fez o que com isso tudo? Você trouxe nutrição, estabilidade, limpeza e clareza para os seus sentidos. Que é por onde você percebe o mundo, alimenta a sua mente e devolve para o mundo ações e escolhas. Então, Legal. Só essa prática, além de limpar, de trazer essa estabilidade, ela traz também o quê? Saciedade. O último sentido que eu vou alimentar é o paladar.
aqui na cabeça. Porque daí a gente tem a pele, o tato em todo o corpo. Então, muitas vezes, depois de fazer essa purificação e essa nutrição, você não precisa do café da manhã. Você pode guardar a sua digestão para um almoço muito consistente e bem digerido, por exemplo. Então, veja, o que a gente tem aí? Quando as pessoas me veem falando isso, elas falam, meu Deus, vou gastar a manhã inteira fazendo esses cuidados, né? No começo, talvez seja um pouquinho mais difícil, né? Ou tenha alguma dúvida. Mas com o tempo, você insere na sua rotina e você vai para o dia com outro estado, né? Legal. Quer ver uma outra mudança pequenininha? Júlia, deixa eu só te perguntar, porque você falou em óleo aqui, e aí todo mundo pessoal perguntou. Curiosíssimo, pessoal super participativo aqui, estão te elogiando aqui, ó, o Fábio. Deixa eu aproveitar para falar, né? Porque o pessoal tá aqui. Fábio escreveu aqui, Júlia maravilhosa. E depois a gente insere a perguntinha aqui da Pri. Depois, quando você puder, ela quer saber orientações para o repouso ser restaurador. Mas a pergunta do óleo aqui, ó, que na hora que você falou em óleo, pá, veio a Luciana Ramon, lá do Rio de Janeiro, perguntar que óleo, e a Kelly falou, fiquei com a mesma dúvida e já mandou um maravilhosa aí para você, viu? Ai, obrigada. Vocês que são maravilhosos ouvintes e estão aí muito disponíveis e abertos para ouvir. Deixa eu botar mais gente aqui. A Neida te elogiou, profissional consciente e muito didático. Eu tô aqui em estado de flow, tô encantadíssima. E a Sil Pereira falou, aprendi com a Júlia essas práticas diárias pela manhã e incorporei. É muito bom. Olha aí, ó. A Sil Pereira tá colocando em prática. Então, se ela consegue, gente, a gente consegue também. E isso. A Vika Rocha tá falando, Júlia é maravilhosa. E aí a Janaína quer saber de novo o ritual dos sentidos novamente. Então, se puder dar aquela repassada falando sobre o óleo. Isso, vou falar brevemente, daí vou falar os tipos de óleo que se costuma usar, né? Tá. Então, nessa rotina, a gente está falando de uma rotina preventiva. Se a pessoa tiver algum desequilíbrio mais intenso, ela precisa procurar uma orientação específica para restabelecer aquele desequilíbrio e aí entrar, então, numa rotina preventiva, né? Essa rotina, ela também harmoniza pequenos desequilíbrios. Então, vamos lá de novo, rapidinho esse início de dia, porque nesse início de dia, o que a gente pode combinar com a gente mesmo? Acordar um pouquinho mais cedo e experimentar. E perceber que efeito que isso tem na gente. Né? Porque, veja, você também não precisa adotar e sair fazendo o que eu estou te dizendo, mas experimenta. E depois, você pode até entrar aqui no direct, me manda uma mensagem, Júlia, experimentei, foi ótimo, experimentei, foi estranho. Às vezes as pessoas acham super esquisito. Então, vamos lá, a gente acorda, né? Essas práticas, elas são ideais se fazer logo no início da manhã. Por quê? Porque você purifica e nutre os sentidos e vai para o dia bem. Tá? Também porque determinadas oleações a gente não faz depois que o sol se pôs. Isso é muito importante. E algumas limpezas também, como o de Alanete, que eu falei, a limpeza do nariz. Então a gente acorda, a gente se observa, a gente já não pega o celular e entra no Insta, mesmo que seja para olhar o Pluri, tá? Então primeiro você olha para você, como é que eu acordei? Tô descansado, tô ansioso, tô triste, tô irritado, tô agitado, agradeço, dou uma bela de uma respirada e vou para os meus cuidados, né? O que a gente faz aí de purificação? Xixi, evacua. Aqui vai uma dica de evacuação. Geralmente, é muito comum as pessoas chegarem com, às vezes, dificuldade para evacuar logo cedo, ou uma evacuação que não é diária, não é regular, e uma prática muito simples às vezes resolve. Que é qual? Levantar um pouquinho os joelhos, além do ângulo de 90 graus, e
dá um tempinho para o seu corpo entender essa função que ela vai fazer, que ele vai fazer. Então, um minutinho de repouso ali, às vezes já faz o organismo fluir nessa função. Daí eu vou limpar os sentidos, escovar os dentes, posso raspar a língua, tá? Com muita suavidade, lá do fundão da língua até a pontinha. Que função que essa limpeza tem? Purificar, refinar o paladar, retirar toxinas, limpar não só o sentido do paladar, mas os outros sentidos associados e estimular o fogo digestivo. Tá? Então, isso já ajuda, não só na digestão, inclusive na evacuação para determinadas pessoas. Olha só. Depois que eu limpei meus sentidos, eu vou alimentá-los. Todo dia? Depende. Se observa. Tem dias que você precisa, está sentindo ressecado e tudo, vai passar um óleo dentro das narinas, no canal do ouvido, bochecho. Tá? Por quê? Que função que tem, que óleo que usa? Tradicionalmente, o óleo de gergelim. Tá? Ele é nutritivo, ele tem uma potência quente, vai trazer um bom estado para os seus sentidos. Se você tem uma afta, uma inflamação, você precisa de um óleo específico. Daí você tem que procurar ajuda. Tá? Mas se a sua língua estiver bem, um óleo de gergelim funciona. Tá? Tá. O que mais para o Ayurveda faz diferença na rotina? Movimentar o corpo. Uma atividade física, mesmo que seja leve. Estamos em quarentena, estamos recolhidos, dança em casa. Legal. Pula corda. Né? Eu tenho um vizinho, eu tenho a sorte de morar numa casa. Eu tenho um vizinho de 70 e tantos anos. Todo dia, às 5:30 da tarde, ele dá umas 80 voltas em torno do quintal dele, que é pequenininho. Legal. Né? Sabe? Então, assim, movimenta o corpo. O que isso vai fazer? Estimular a tua circulação, talvez transpirar um pouquinho, trazer uma fluidez também para o organismo. Né? Circulação, vai estimular a respiração. Pequenas práticas. Júlia, meu dia é muito corrido, eu não tenho tempo. Pega a sua agenda e inclui nos seus compromissos um compromisso com você. Meia hora do dia, 40 minutos. E experimenta uma dessas práticas que a gente está falando aqui. Seja ficar sentado na privada porque você tem dificuldade para evacuar, dar esse tempo para o seu organismo. Seja limpar os seus sentidos e nutrir, seja fazer uma dança, um movimento com o corpo. Tá? O que mais que a gente precisa observar? Comer... Julie, Oi, eu posso usar óleo de coco? Para fazer o bochecho? É. Você pode usar se você não tiver muco, se você não tiver obstrução, se você não tiver nenhum tipo de acúmulo nos sentidos. Tá? Porque ele é um óleo mais frio, mais pesado. Então, a sugestão numa rotina preventiva é o óleo de gergelim. Então, no caso de uma afta, de uma inflamação, de um sangramento na gengiva, eu poderia usar um óleo de coco, né? Até medicado com um açafrão, que é anti-inflamatório, por exemplo, para fazer o bochecho. Tá. Então, a importância da autoobservação, né? Em algum momento eu não vou usar, em algum momento eu vou usar. Tá, legal. Isso, tá? E assim, a gente trouxe, né, essa chamada de autocuidado para o inverno, né? Então, cuidados preventivos. Eu sei, eu estou olhando o horário aqui, faltam 10 minutos para encerrar, né? Mas o que eu gostaria de trazer sobre essa percepção do inverno, né? Quando é que a gente começa a se observar para os ciclos das estações que a gente percebe que a gente desequilibra mais? Um pouco antes, né? Então, das rotinas preventivas agora, o que a gente pode fazer?
cuidar dos sentidos é excelente, né? Mas você pode trazer alguns cuidados que podem te ajudar nas qualidades da estação do inverno. Então, não comer comidas frias, geladas. Então, beber uma água ambiente, uma água morninha, né? Manter uma atividade de movimento para o corpo, mesmo no inverno, mesmo que seja dentro de casa, para não se expor ao frio, não se expor à mudança de temperatura. Se atentar para a mudança de temperatura dos ambientes, dentro e fora. Então, tu falou, a gente está num veranico aqui. Onde a gente está nesse momento, está quente, né? Sim. Ótimo. O que a gente vai fazer? Fazer os cuidados para, quando tiver uma mudança de temperatura, eu tô firme. Né? Por quê? Porque numa mudança de estação, eu preciso observar dois aspectos do meu estado. Se eu tô forte, se eu tô firme fisicamente, se eu me sinto ativo e potente, e se eu tenho uma boa digestão, se eu estou digerindo bem, se eu como, não peso, não tenho gases, não tenho uma preguicinha, um sono depois de comer, não tenho dificuldade de evacuar. Esses são dois aspectos essenciais que a gente observa se a gente está preparado, está forte para passar por uma mudança. E quando a gente fala capacidade de digerir para o Ayurveda, é capacidade de digerir por todos os sentidos. Então, se eu estou digerindo o que eu vejo, o que eu ouço, se eu respiro bem, o que eu coloco sobre a pele, o que eu ponho na boca. Né? Então, tudo isso é digestão para o Ayurveda. Por quê? Porque eu faço a digestão intelectual, emocional, estomacal, né? Na pele. Você comentou da gente aproveitar o período próximo do horário do almoço para aproveitar o fogo, né? O fogo para fazer a digestão. Digestivo. O fogo digestivo. Existe também um horário que a gente deveria não não consumir, entre aspas, né? A gente está falando não de consumir pela boca, mas não consumir pelos pensamentos. Muita informação, muita televisão, muita notícia, porque você trouxe bem a questão da digestão também da parte intelectual, Sutil. né? Então, Isso. assim, existe um horário que a gente deveria ficar mais tranquila, de repente ouvir uma música mais calma, evitar tanto estímulo, justamente até para ter um sono restaurador e etc. Existe, né? Alguém fez a pergunta do sono restaurador, né? Sim. Existe sim. Então, lá no início, a gente falou que a gente é natureza. A gente, ser, é natureza igual à natureza que nos cerca. Sim. Como é que ela funciona? Em horários do dia que tem determinadas funções, qualidades, né? E predominâncias. Então, o sol a pino, nossa digestão está no seu melhor potencial. Então, para o Ayurveda, é o melhor horário para você fazer uma digestão mais consistente, mais nutridora. Quando começa o final, o entardecer, a natureza começa a fazer o quê? Se recolher predominantemente. A nossa natureza, em equilíbrio, também começa um processo de recolhimento. Então, eu reduzo os estímulos, o excesso de luz, porque a gente digere essa luz pelos olhos. Né? Eu começo a me preparar para me acalmar, para quando se aproximar aquele horário que eu falei, das 10 da noite às 2 da manhã, de metabolismo sutil, que é ideal que a gente esteja em repouso para renovar os tecidos, para produzir hormônios, enzimas, a gente já esteja num sono gostosinho, mais pesadinho, mais calmo. Né? Se eu tenho dificuldade
de descansar, de entrar em repouso, o que eu vou fazer? Eu vou começar a me preparar mais cedo. De que forma? Então eu tomo um banho gostoso, eu posso fazer um escalda-pés, eu posso escolher alguns chás que são calmantes, que são relaxantes. Então a lavanda, a camomila, macela, rosas, né? Você tem várias, as flores, algumas flores que são muito calmantes, muito relaxantes. Legal. Então você vai fazer o quê? Trazer um calorzinho e um relaxamento para o seu corpo, para que ele possa entrar nesse estado de repouso, né? Massa. Tá? Ai, Júlia, olha só, passou tão rápido, tinha tanta coisa para perguntar. Podemos Nossa, mas combinar assim, outro papo qualquer dia. Vou adorar. vamos ter que combinar outro papo outro dia, porque o pessoal aqui está encantadíssimo, assim. Várias pessoas felizes, achando maravilhoso, super, super live maravilhosa, preciosíssima. Nossa, olha aqui a Jana, que sugestões preciosas que vieram na hora certa, também acho, vieram na hora super Ah, que certa. bom. Aqui o pessoal está felicíssimo, aqui, muito feliz. Estão perguntando se vai ficar gravado no IGTV e vai ficar gravado no YouTube da Pluri também, né? A Lisa Legal. pedindo, por favor, faz de novo. O Fábio Maciel foi demais. Então, vou aproveitar os 2 últimos minutinhos aí para gente, na verdade, deixar aí uma última mensagem. Eu vou de novo te agradecer. Muito, 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 muito. É sempre um prazer. É muito bom conversar com você. É muito bom te ouvir, cara. Eu fico aqui só escutando porque é bom demais. Ai, que E bom. 1 minutinho, 22 segundos para você deixar a sua última mensagem, deixar seus contatos para o pessoal saber, te procurar também, se te quiser mais informações. Olha, se eu posso deixar uma sugestão rapidinho agora se observe e observe a natureza e com muito respeito aos seus ritmos, às suas qualidades e às suas limitações, comece devagarzinho colocando uma ou outra dica em prática. Começa devagar, gradual, quando você vai vendo, você vai fazendo pequenas mudanças, né? Da experiência que eu tenho, de repente você fez um tantão de mudanças e está num estado muito mais equilibrado, mais relaxado, de mais bem-estar, realizando as coisas que você deseja realizar. Né? Legal, Se muito respeitando, bom. se observando. Muito Tá? bom. E deixa aqui um contatozinho nos seus 20 segundos aqui para o pessoal que quiser te conhecer. Deixo. Bom, aqui tem o meu perfil, Padma Ayurveda, onde eu Legal. compartilho as vivências, os encontros do Ayurveda no jardim. Então, esse é um contato.